Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite recebido pela Abrale e pelo Movimento Todos Juntos pelo Câncer, em estar aqui com vocês, compondo essa mesa que é tão importante. Eu sou Carolina, sou gestora da área de Oncologia Pediátrica do Instituto Desiderata. Não sei se vocês, para quem não conhece o Desiderata ele é uma OCIP que desde 2003 trabalha fortalecendo políticas públicas para o câncer infantil e, mais recentemente, obesidade infanto-juvenil também, no Rio de Janeiro. Então, é um enorme prazer estar aqui com vocês no segundo fórum do Todos Juntos contra o Câncer, moderando a mesa com o tema Desafios e Especificidades do Cuidado Integral ao Adolescente com Câncer. O câncer infanto-juvenil é a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes entre 1 a 19 anos no Brasil. Ele é uma doença considerada rara, mas altamente curável. Com diagnóstico precoce e tratamento de qualidade, a gente consegue alcançar até 80% de chances de cura. O Instituto Desiderata, em 2021, publicou o seu primeiro panorama nacional da oncologia pediátrica. E os dados, especialmente dos adolescentes com câncer, nos chamaram bastante atenção. 43% dos pacientes entre 15 a 19 anos no Brasil são tratados em hospitais não habilitados em oncologia pediátrica, contrariando as orientações nacionais e internacionais. A maior taxa específica de mortalidade do câncer infantil é entre os adolescentes, representando 51,1 por milhão. Nesse painel, nesse sentido, esse painel é uma excelente oportunidade para a gente poder compreender melhor as especificidades do cuidado ao adolescente com câncer, como tem acontecido esse cuidado no Rio de Janeiro e quais são os desafios, principais desafios existentes para que a gente possa garantir que todos os adolescentes tenham acesso a um diagnóstico precoce e a um tratamento de qualidade no Rio de Janeiro. Então, os especialistas que estão aqui conosco para compor essa mesa são doutora Rejane Reis, bióloga, epidemiologista, doutora em oncologia pelo INCA, analista de projetos da Fundação do Câncer. Obrigada, doutora Rejane, pela sua presença. Doutora Fabiana Delege, pediatra e médica de adolescente do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Muito obrigada, doutora Fabiana, também, por você estar aqui. Doutora Patrícia Horne, hematologista pediátrica, especialista em transplante de medula óssea pelo INCA. E doutora Natália Grigorovski, médica oncohematologia pediátrica do Instituto Nacional do Câncer. Então, sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. E, por fim, antes de dar início ao nosso painel, eu gostaria de passar um recado para todos que nos assistem, pedindo que compartilhem esse nosso encontro nas redes sociais, #MovimentoTJCC. E agora, para dar início, então, ao nosso painel de discussão, eu chamo para a doutora Rejane para iniciar a sua fala. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer muito à comissão organizadora do evento, por poder contribuir um pouco, colaborar, com esse tema de extrema importância, que é o câncer no adolescente. Para começar a falar um pouco sobre o câncer no adolescente, a gente precisa entender a origem. Falar sobre câncer já é um tema complexo, por si só o câncer já é complexo, e falar em câncer no adolescente é mais complexo ainda. Então, entender a questão da origem do câncer no adolescente, como que ele se comporta, como que está os fatores de risco relacionados ao câncer, é complexo porque a gente não tem esse padrão muito bem estabelecido. Existem lacunas que precisam ser respondidas, de causa e efeito. Olhando a história natural do câncer, a gente vê que existem marcações bem limitadas com relação à prevenção primária, com relação à prevenção secundária, isso de uma forma geral. A gente sabe que fazer prevenção contra o tabagismo, fazer prevenção
na vacinação do HPV, isso tudo é importante para o câncer de uma forma geral. Mas quando a gente fala no adolescente, essa lacuna a gente precisa ainda de muitos estudos para poder entender como que se dá esse desenvolvimento da história natural da doença. A história natural do câncer no adolescente ainda precisa de respostas, de estudos para a gente poder atender e entender, né, e responder essas lacunas que ainda existem sobre a doença. Eu trouxe aqui um pouco, né, da magnitude do câncer no adolescente. Então, a gente começa com a faixa etária. A faixa etária do adolescente, ela geralmente está entre 15 e 19 anos, mas isso tem diversidades ao longo do mundo, né? A OMS diz que o adolescente ele é de 10 a 19 anos. A ONU já fala que o adolescente inclui a categoria dos adultos jovens também, então vai de 14 a 24 anos. Né? Aqui no Brasil, a gente tem o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata essa parte, né, esse nicho populacional que vai de 12 a 18 anos. Então, por si só, falar em adolescente já é complexo também por conta da faixa etária. Né? E aí, quando a gente entra no câncer, fica mais complexo ainda. A gente tem, o câncer no adolescente, a gente tem toda a questão da transição clínico-biológica. O adolescente, ele tem tumores que se assemelham muito aos cânceres infantis e tumores que se assemelham muito aos cânceres no adulto. Né? Apesar de ser uma doença rara, de 3 a 4% de todos os tumores, é importante a gente dar ênfase a essa doença, que é altamente curável se tratada, né, no momento oportuno, se feito o diagnóstico precoce e preciso e der o tratamento oportuno. A gente tem vários desafios relacionados ao tratamento, né, onde que é o local melhor para se tratar esse adolescente? É numa enfermaria pediátrica? É numa enfermaria de adulto? Né? É com uma atenção de oncologia pediátrica? É com uma atenção de oncologia do adulto? A gente precisa caminhar para quebrar essas barreiras, esses desafios. A gente precisa entender melhor toda essa questão contextual dessa doença nesse nicho populacional. A gente tem essa heterogeneidade do comportamento clínico-biológico, que também dificulta ainda mais o entendimento da doença. A gente precisa, né, melhorar esses desafios relacionados ao tratamento. A gente sabe que por conta dessa característica, desse comportamento híbrido, né, uma parte dos tumores estão com características mais próximas da pediatria e outras com características mais próximas do adulto. A gente tem aqui os mais frequentes, né, como linfomas, as leucemias, que têm característica do público mais infantil, e também temos os carcinomas, que têm essa característica mais do público adulto, né, mais da população adulta. Então, esses são os tumores mais frequentes que a gente tem aqui no Brasil, de acordo com a última publicação do INCA, lançada em 2016. A incidência no Brasil desse nicho populacional, ela varia entre 30 a 250 casos novos por milhão. E a gente trata, né, dessa forma por milhão, por se tratar de uma doença rara mesmo. E a gente não pode deixar de falar da questão da mortalidade. Né? Apesar da gente ter uma incidência, né, variando entre 30 e 250 casos novos por milhão, a gente tem a mortalidade com grande impacto, né, no contexto geral do câncer na adolescência, porque é a primeira causa de morte por doença. Né? A mortalidade por câncer no adolescente, ela só fica atrás das causas externas. Então, é muito importante a gente considerar esse fato na hora de fazer todo o planejamento, na hora de a gente ter a melhor cobertura assistencial, né, para tratar esse público específico. E aí, para contextualizar um pouco aqui a nossa discussão, eu trouxe 2 artigos que falam exatamente da atenção do cuidado a esse público específico, que são os adolescentes. Né? Nesse primeiro artigo, a gente vê aqui que o objetivo foi saber onde estão sendo atendidos, né, tratados os adolescentes
no sistema de saúde do Brasil. E o que pôde ser observado nesse estudo é que metade, né, dos pacientes eles eram tratados em enfermarias pediátricas e a outra metade em enfermarias do adulto, né, enfermarias de oncologia do adulto. E que com o avanço da idade, ou seja, quanto mais velho o adolescente, maior a chance dele ser tratado em uma enfermaria não pediátrica, né, uma enfermaria de oncologia do adulto. Alguns tipos, né, alguns tipos também têm diferenças no tratamento, se vai para a oncologia pediátrica ou se vai para a oncologia do adulto. Como, por exemplo, os tumores do sistema nervoso central, as leucemias, tumores ósseos, geralmente são tratados em enfermarias de oncologia pediátrica. Já os carcinomas são tratados em enfermarias do adulto. Então, é um tema importante, é um contexto interessante para a gente buscar, né, como melhorar ainda mais a oportunidade de tratamento igualitário e aí, assim, melhorar a sobrevida e o prognóstico desses pacientes. Nesse outro artigo, com um recorte mais específico, né, falando sobre tumores ósseos, mas esse artigo ele traz qual é o atraso, né, que se tem no caminho da assistência do doente, né? Entre o diagnóstico e o tratamento, o que se tem de atraso, como é que ele é tratado, como é que ele é diagnosticado e tratado, qual é o tempo, qual é o intervalo de tempo entre o diagnóstico e o tratamento. Então, o que se pôde observar nesse estudo é que existe sim um atraso no tratamento quando o paciente já chega no sistema de referência, né, no hospital, na unidade de referência, com um diagnóstico prévio. Ou seja, o que se imagina é que esse paciente, quando chega já no centro de referência com um diagnóstico prévio, ele fica rodando na rede ainda em busca de chegar nesse lugar. Ele fez um diagnóstico, mas até chegar nesse centro de referência, ele leva um tempo maior. E isso retarda o tratamento oportuno desse paciente. Ainda, nos pacientes que chegam sem diagnóstico no hospital, por conta de ser um diagnóstico complexo, né, de precisar de centros de referência, de precisar de procedimentos de alto custo, esses pacientes também têm um atraso no seu diagnóstico e, consequentemente, no seu tratamento. É importante ressaltar aqui que, nesse estudo especificamente, não se sabe, não consegue medir, na verdade, o tempo entre a suspeição do caso, né, ou seja, aquele momento onde o paciente chega na rede de atenção básica e suspeita, o médico da saúde da família, o médico da atenção básica suspeita daquele caso e depois encaminha ou para um diagnóstico ou para um outro centro de referência. Nesse estudo, a gente não consegue ver isso. O que a gente consegue ver nesse estudo é o tempo entre um diagnóstico e o tratamento. Mas, com esses dois artigos, a gente consegue ver que a questão do câncer no adolescente, ele precisa ser visto com um olhar, né, com um cuidado maior. É uma população que fica no meio termo, né, entre dois nichos que também são muito importantes, que é o nicho pediátrico, propriamente dito, né, que são das crianças menores, e o nicho do adulto. Então, realmente, o adolescente ele precisa de um olhar mais trabalhado, né, ainda mais se falando de câncer, que é uma doença complexa por si só, e nesse nicho populacional se torna mais complexo ainda. E, para finalizar, eu trouxe aqui um contexto que, diante desses dois artigos que eu trouxe para vocês antes, né, falando sobre o atraso no diagnóstico e falando sobre quem cuida desse paciente, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, uma experiência exitosa que é o do Unidos pela Cura. Né? O Unidos pela Cura faz um trabalho no Estado e aí a gente consegue ver que essa experiência leva a uma melhoria da qualidade do tratamento, do diagnóstico do tratamento para os pacientes. Então, a experiência do Unidos pela Cura, ela pode servir de referência para as outras regiões. Né? Isso seria muito interessante pensar numa possibilidade, né, de fazer essa contrapartida, né, essa referência do Unidos pela Cura para outros lugares. Isso traria um maior fortalecimento, né, e consolidação
da rede de atenção à saúde. Justamente para aqueles casos onde eu tenho uma suspeita de câncer, para ele poder ser imediatamente redirecionado a um centro especializado e não precisar perder tempo na rede entre um diagnóstico num lugar e depois não saber para onde é encaminhado. E aí, com isso, garante as mesmas chances, né, de tratamento e de cura para todas as crianças e adolescentes do país, num contexto, de forma geral, né, de um contexto geral. E aí, com isso, né, com esse último slide, eu deixo aqui para a gente poder ter um maior contexto para um debate melhor. E é isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Rejane, pela sua excelente apresentação. Foi muito importante, eu acho, que para a gente poder compreender um pouco melhor a complexidade desse cuidado, né, desse perfil dos adolescentes. E gostaria de chamar agora a doutora Fabiana para poder dar continuidade ao nosso painel. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite. É uma honra participar desse fórum e me apresentar, né? Eu sou pediatra, médica de adolescentes. Atualmente eu trabalho no Hospital Pedro Ernesto, com um centro de referência do cuidado de adolescente. E eu venho trazer um pouco do que a Rejane conversou sobre esse ato, né, que existe entre o atendimento do adolescente, né, se ele deve ficar numa enfermaria de adulto ou numa enfermaria de pediatria. E aí eu venho responder que, assim, sim, a gente tem uma enfermaria específica para isso, que é a enfermaria de adolescentes. Hoje, a enfermaria de adolescentes ela é composta por médicos clínicos, lá dentro do NESA, né, que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, por médicos clínicos e médicos pediatras, né. Apesar da medicina de adolescente hoje ser área de atuação do pediatra, nós temos hoje uma enfermaria mista, né, de clínicos e pediatras, uma enfermaria que existe desde 1974 e que nasceu com essa ideia, né, da gente contemplar o atendimento desse público que já estava sendo negligenciado. De acordo com as definições, né, que já foram citadas, né, tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa avaliação inicial era de fazer uma enfermaria de 12 a 20 anos incompletos, tá? Que existiu até início dos anos 2010, 2011, e a gente contava com 16 leitos nessa ocasião e resolveu reduzir essa idade, né, para 12 a 18 anos. E aí a gente contemplaria a definição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, com a pandemia, a gente sofreu um pouco e acabou perdendo um pouco, né, desse nosso espaço. Nós tivemos os nossos leitos reduzidos pela metade, nós passamos a contar com 8 leitos, e por conta, né, das internações de Covid, né, a gente cedeu o nosso espaço, e a gente reduziu mais ainda esse público. Bom, hoje a gente retomou, nós trabalhamos com 16 leitos novamente, com de 10 a 18 anos, ainda não chegamos ainda nos 20 anos, né? Não voltamos aí para a Organização Mundial de Saúde. E o nosso perfil de atendimento é um pouco diferente desse atendimento que a gente tem ali, se a gente for olhar o DataSUS, né? O atendimento do adolescente hoje, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em um indivíduo rígido, né? A maior causa de internação de adolescentes hoje é parto e puerpério, né? E a segunda maior causa de internação são causas externas, né? São doenças, são traumas, e esses pacientes acabam sendo atendidos nas unidades de emergência, né? E como a gente não tem um perfil de emergência, o nosso hospital tem um perfil de atendimento um pouco diferente. E aí, o que encabeça a nossa lista, né? A gente tem uma unidade própria de internação de de causas perinatais, né? Das parturientes. E hoje a gente tem doenças infecciosas como primeiras causas de internação. Nós temos doenças, patologias cirúrgicas, e nós temos, logo após, as pacientes reumatológicos e de oncohematologia. Tá? Então, a importância da internação de oncohematologia na nossa enfermaria. Hoje, esse público que fica aí entre 10 e 20 anos, nós temos pouco mais de 15% da população. Tá? Hoje, nós contamos com cerca de 15% da população, essa população que é o nosso foco. Né? Então, assim, no Rio de Janeiro, né, especificamente no Rio de Janeiro, nós temos 15% da população que faz parte aí de 10 a 20 anos incompletos. E a nossa ideia é que a gente tenha um local, na verdade,
a gente consiga abranger mais essas internações. Então, hoje a gente tem 16 leitos para uma população de 15%, né, de adolescentes. Não temos outro lugar no Rio de Janeiro que tem esse tipo de especificidade de atendimento. Nós observamos que, na maioria das vezes, esses pacientes realmente, eu vi até os dados, né, do Unidos pela Cura, mas assim, a nossa experiência, talvez a gente tenha aí um viés de avaliação e tudo, né, provavelmente sim, mas a nossa experiência é que esses pacientes passam aí, às vezes, 6 meses para chegarem ao atendimento, né, passam por atendimento em clínica da família, UPAs, né, unidades de emergência. Nós temos um caso até de uma paciente de um tumor sólido de abdômen, que passou 6 meses tentando uma consulta em ginecologia com um diagnóstico de mioma. Tá? Então, assim, acho que assim, é uma coisa que é bem entristecedora, né, para a gente, enquanto profissional de saúde, chegar e encontrar um paciente assim, no estágio final. E o nosso público ele vem de demanda espontânea, vem dos nossos ambulatórios e vem através de CISREG, né, são regulados pelo Estado. A ideia da gente, né, é multiplicar esses centros de atendimento, que nós tenhamos mais enfermarias de adolescentes, mais enfermarias que trabalhem com a interdisciplinaridade, que é o que a gente trabalha hoje, né, que tenham psicólogos, que tenham assistentes sociais, terapeuta ocupacional, fisioterapia, médico, enfermeiro, todo mundo trabalhando em conjunto, assim como a gente pode ter o prazer de trabalhar na nossa enfermaria. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fabiana. É muito bom a gente saber que existem experiências como o NESA, né, um espaço aí acolhedor específico para esse público do adolescente, né, que a gente entende que é tão importante. E para dar seguimento, eu gostaria de convidar, então, a doutora Patrícia para continuar aqui a nossa conversa. Primeiro, queria agradecer a oportunidade da gente estar discutindo e pensando em política pública para tratamento de câncer, de uma maneira geral. Antes de tudo, eu sou hematologista, com formação pediátrica, e eu comecei como residente no INCA, e hoje em dia eu sou staff do transplante de medula óssea de um setor misto, onde atende adulto e criança, incluindo adolescente. Eu trabalho no Pedernesto também, no setor de hematologia, e pela nossa felicidade, a gente tem um hospital geral, onde eu conto com a Ebiatria, que é essa enfermaria de adolescente, onde a Fabiana faz parte. A gente tem uma enfermaria de pediatria, a gente tem um CTI pediátrico e a gente tem todas as especialidades que englobam pediatria, gastro, reumato, endócrino. E isso facilita muito o nosso tratamento multidisciplinar. Hoje, o nosso cenário é um cenário realmente entristecedor, porque a gente demora muito. O panorama do estado do Rio ainda é um panorama que não favorece o diagnóstico precoce. O principal câncer na infância são as leucemias, e as leucemias, mesmo sendo com sintomas abruptos e súbitos, a gente ainda tem um delay nesse diagnóstico. Tanto é que eu estou, no momento, fazendo doutorado e assim, a gente pesquisou 4 hospitais pediátricos que tratam leucemia em criança e a gente vê que a gente tem muito mais alto risco do que a população mundial. Então, muito provavelmente, porque o nosso diagnóstico ele é um diagnóstico tardio. Então, os pacientes já chegam com mais células dentro do sangue do que deveriam ter. Então, hoje, o nosso cenário até está melhor, né? De 2008 para cá, a gente, no Pedernesto, a gente já tem uma terapia intensiva atuante, assim como no Hospital da Lagoa e no IPPMG também. Isso facilitou, né, o tratamento, porque são tratamentos longos, onde os pacientes ficam precisando realmente de uma medicina terciária adjunta. E o transplante de medula ajuda muito nos pacientes que não respondem bem às quimioterapias. Só que o nosso cenário hoje do estado do Rio, nós, Pedernesto, somos o único hospital do estado que transplanta criança autóloga, né? O INCA ele tem poucos leitos, então ele tenta englobar os transplantes que são de irmãos ou de não irmãos, e os autólogos, que principalmente dos linfomas, só o Hospital Universitário Pedernesto que faz atualmente. A gente dispõe de 4 leitos, já com filtro EPA, né, que é um filtro que protege você contra infecções, principalmente fúngicas.
mas a gente precisa pensar em política pública para tentar aumentar esses leitos, principalmente no estado do Rio. A gente tem uma fila que demanda mais ou menos 6 meses, hoje no INCA, enquanto São Paulo tem 8 centros transplantadores. E a gente, no Rio, hoje a gente tem o INCA, que faz praticamente allogeneico, e o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que faz os autólogos. O Hemorrio, que é um hospital que trata doenças hematológicas, ele não transplanta criança, ele só transplanta acima de 18 anos. Então, hoje, o nosso cenário é de 4 leitos, englobando adultos, crianças e adolescentes, para transplantar um número enorme de crianças. Então, eu acho que é super válido a gente ter esse fórum debatendo isso. Os dados da Rejane batem muito com isso, porque a gente realmente tem esse total atraso nos diagnósticos, e é importante que a gente ressalte que ter política pública para o diagnóstico precoce é muito importante, e também caracterizar os sistemas de regulação para que eles entendam a importância dessa regulação mais rápida. Então, eu acho que o Unidos da Cura vem pensando nisso, em treinar pessoas no primeiro ponto, que são as UPAs, que são as clínicas de família. Eu acho que talvez a gente tenha que pensar nisso como um todo, né? Pensando em distribuir esse conhecimento para essa parte primária que atende a população. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia. Foi fundamental a sua fala para que a gente possa também entender melhor esse cenário e compreendendo o contexto da realidade hoje do Rio de Janeiro, no cuidado ao adolescente, à criança com câncer. Gostaria agora de convidar, então, a doutora Natália para poder trazer um pouco mais da sua experiência sobre o câncer infantil e o cuidado ao adolescente. Olá, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse encontro, um encontro muito rico, que traz assim, para o centro de um debate importante, um tema que, em geral, fica bem na periferia, que é o cuidado dos adolescentes, e o adolescente especificamente na situação quando ele está vivendo o câncer. Eu sou oncologista pediátrica, trabalho no Instituto Nacional de Câncer, e a minha formação, na verdade, passa pelo Pedro Ernesto, que foi um local muito citado aqui pelas colegas anteriores. Eu tenho a minha formação em pediatria, passei pelo ambulatório do NESA, então eu tive toda essa sensibilização para o assunto do adolescente na minha formação. E falar sobre isso assim, me toca assim, profundamente, porque a gente vê no dia a dia a necessidade que esses indivíduos, os meninos e as meninas, nessa faixa etária que já foi comentado que é uma faixa etária que a gente, eu já começo aqui no meu primeiro slide, trazendo que na literatura mesmo a gente não tem essa definição clara, né? E cada local acaba tendo uma maneira de cuidar. Lá no INCA a gente recebe os pacientes, né, a gente recebe as crianças, obviamente, de 0, e a gente vai até os 18 anos. Mas isso até dentro do nosso cuidado também tem as suas divergências, que algumas clínicas atendem até uma determinada idade, outras não. Então, essa dificuldade de você ter uma uniformidade das idades já traz aí, como a Rejane já colocou, uma heterogeneidade na maneira de cuidar. Só que eu quero trazer aqui uma informação importante que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente assegurar por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades é o que a gente precisa ver hoje. E o meu papel aqui é tentar dar uma compilada no que já foi falado para a gente depois poder conversar um pouquinho mais. Então, como já foi falado, esses são dados americanos, a gente tem uma distribuição que variou de 2014 agora para 2020, e a gente tem, e aqui é bem claro da gente ver que na criança a distribuição das ocorrências de câncer são diferentes do adolescente, né, na frequência que eles acontecem. Isso até tem uma pequena modificação nessa publicação mais recente agora de 2020, mas a gente vê que no adolescente o diagnóstico mais frequente são os linfomas de Hodgkin, e ali muito juntinho com os carcinomas de tireoide, os tumores cerebrais, os tumores que são germinativos, que a gente fala testiculares, os outros tipos de linfomas e leucemias, os tumores ósseos, os melanomas, as leucemias agudas e os tumores germinativos de ovário. Então, a gente
também com dados aí americanos, a gente sabe que essa incidência do câncer no adolescente vem aumentando, né? E a mortalidade aí com uma tendência já de queda, e aqui mostrando que entre homens, né, meninos e meninas, homens e mulheres, também tem uma diferença, né, porque Rejane trouxe um dado de que os carcinomas tinham uma frequência dentro da população de adolescentes, mas muito capitaneada pelas meninas com câncer de tireoide, que é uma doença praticamente assim só vista nas meninas. Nos meninos isso já fica muito menos frequente, e aí vem muito mais presente os tumores de testículos e as leucemias agudas. É importante a gente saber essa distribuição, porque isso faz toda a diferença na maneira como a gente vai cuidar. Já foi falado aqui que muitas vezes, estar ou não numa enfermaria de criança, ou numa enfermaria, né, de oncologia pediátrica, ou numa oncologia clínica, está regido pelo tumor que a criança tem naquele momento. Então, para a gente trazer um dado brasileiro, essa é uma publicação também já citada, e é importante a gente ver aqui uma distribuição que não é um dado assim populacional, mas dos registros de câncer, de hospitalares, e a gente vê também que respeita de uma certa forma essa distribuição. E a gente, é interessante que a gente tem hoje também, há anos atrás a gente não teria para dizer dados brasileiros para confrontar com esses dados internacionais. E aí esse slide é um slide que se eu pudesse deixar um recado, assim, talvez ele diga muito do que precisa ser dito sobre adolescente. Quando eu vou dar minhas aulas de câncer infanto-juvenil, em geral, eu me atenho a falar da criança e do adulto, mostrando essa diferença nas ocorrências. É claro, a doença na infância ela é muito menos frequente do que nos adultos. O tipo biológico dos adultos é epitelial, por isso que a gente chama de carcinoma, diferente da origem celular dos tumores na criança, que são mesenquimais, das células hematopoéticas. A gente tem em adultos a relação frequente com uma causa, como o fumo, por exemplo, a obesidade. E a gente tem também uma forma de ocorrência diferente no adulto e na criança. A criança ela tem uma os tumores têm uma taxa de proliferação muito alta, então são geralmente doenças que ocorrem de uma forma muito intensa, elas se apresentam de uma maneira muito inequívoca. No adulto isso é muito mais insidioso, e a maneira como a gente trata também, a gente precisa ser mais agressivo no tratamento de criança. E, em geral, mais agressivo, mas pela taxa de proliferação também com uma resposta melhor. E o adolescente é aquilo que a gente está comentando aqui. Ele fica no meio do caminho dessas duas ocorrências. E muitas vezes vai se comportar como uma doença de criança e muitas vezes vai se comportar como uma doença de adulto. E aí, né, para a gente sintetizar, a gente não tem, então, uma forma de prevenção, não tem essa evidência hoje na literatura para isso. A ênfase tem que ser dada no diagnóstico precoce. Já foi citada aqui a iniciativa Unidos pela Cura, do Instituto Desiderata, que é um parceiro incrível de todas as unidades aqui no Rio de Janeiro que fazem o diagnóstico e tratamento de câncer infanto-juvenil. E eles têm também já no DNA deles o encaminhamento para lugares que têm expertise, que são centros de excelência para cuidar desse tipo de paciente. A gente sabe que a questão da mortalidade tem um grande impacto social, porque embora seja uma ocorrência rara, ela tem essa triste número de ser a primeira causa de morte por doença em pacientes de 5 a 19 anos, só excluídas as causas externas. E, como já foi dito também, a biologia com essa heterogeneidade no seu comportamento. E isso se traduz o comportamento biológico que se traduz naturalmente no seu comportamento clínico. Eu trago essa lista, que é uma lista conhecida de quem trabalha com câncer, só para a gente lembrar que a maneira da gente atuar, ela pode ser desde, né, da suspeita diagnóstica, inclusive, né, quando chega num centro especializado como o INCA, na maneira como a gente trata, no cuidado que é paliativo, quando você já não tem uma chance de curar e você vai aliviar sintoma, tanto nas formas que você trata, no segmento de longo prazo do sobrevivente também. E aí eu me deparei com um artigo esse que traz, assim, que eu falei, bom, para a gente falar dos desafios, vamos falar também do ponto de vista de quem está vivendo aquilo, que é o ponto de vista do adolescente. Esse artigo do grupo americano, que traz, assim, numa enquete, né, perguntando para os adolescentes qual seria a prioridade para eles no cuidado,
né? E a primeira coisa que apareceu é a cura, né? Que bom, né? Porque aí traduz bem aquilo que eles estão no momento adoecidos e querem ficar curados. Mas, por outro lado, tem também uma outra demanda que é manter suas relações sociais, tentar manter na vida um senso de normalidade, tentar, né, que a vida siga da maneira possível, né, o que é possível no seu dia a dia. E aí, eu falei, bom, e aí do ponto de vista de quem cuida, né, vamos falar do médico, o médico aqui, entendendo o sistema de saúde, toda a equipe que cuida, porque obviamente não é só o médico, é toda a equipe multidisciplinar, mas a gente sabe que nos últimos anos a gente não teve uma melhoria efetiva na sobrevida nessa faixa etária. Então, também é uma publicação de vários autores importantíssimos mundiais, americanos, canadenses, europeus, que pararam para pensar nos 10 desafios que a gente teria, né, para cuidar de câncer nessa faixa etária dos adolescentes, e aí elencaram aí 10 desafios, e aí eu vou trazer aqui para ajudar aí depois na nossa conversa. O primeiro desafio é o atraso diagnóstico. Não só por tudo que a gente falou em relação à dificuldade no acesso, a dificuldade na chegada, porque a gente tem uma dificuldade na nossa rede hoje de saúde, mas também um adolescente, ele tem um senso que ele é invulnerável. A gente tem pacientes, por exemplo, com tumores de testículo que escondem da família que teve um aumento do volume testicular, por vergonha, né, porque não conseguem ter a liberdade em casa de conversar sobre isso. Então, isso é um ponto importante que a gente precisa desmistificar. Questões financeiras antes, durante e após o tratamento. Esse artigo aqui, ele é antes da pandemia, imagina agora, né, com todas as demandas que a gente teve, né, mundiais e brasileiras, né, do problema econômico que a gente tem hoje, que perpassa o tratamento e influencia, afeta diretamente, né, as famílias. E a gente sabe que a adolescência é o período que existe uma transição. A gente atende, às vezes, pacientes que são já pais de família, a gente tem pacientes que já têm trabalho, que já têm uma função de liderar uma família, e tem outros que ainda são dependentes dos seus pais. Então, essa questão aí atravessa esse cuidado. O local do cuidado já foi mencionado, inclusive fruto, né, já tem publicações sobre isso, do local, o melhor local para se cuidar, se é a enfermaria da oncologia pediátrica, se é a enfermaria da oncologia clínica. A gente sabe aí que, no que já foi dito anteriormente, que possivelmente tem uma outra resposta para isso. A falta de participação desses pacientes em estudos também, estudos clínicos, em protocolos de tratamento, né? É clara a participação maior de crianças do que de adolescentes nesses protocolos. Aderência ao tratamento, existem mais certamente muito mais do que isso, trabalhos comentando a dificuldade de aderência dos pacientes à medicação oral. Isso é importantíssimo no tratamento das leucemias, nos tratamentos metronômicos, que são aqueles que você usa, às vezes, medicações orais durante bastante tempo. Então, o adolescente, pelo jeito, um pouco mais distraído, às vezes um pouco sem aquele compromisso que é da responsabilidade da vida adulta, não consegue se comprometer em tomar a medicação. As necessidades psicológicas, né, é um período de muitas instabilidades, né, de muitas demandas, de muitas angústias. Questão da reabilitação e exercícios, né, como é difícil assim, um adolescente, né, porque ele está ali imerso no mundo, em geral, na vida escolar, ele ter aí, ser retirado dessa vida escolar, ele conseguir se reaver com a sua antiga maneira de viver, né, essa ruptura que o tratamento, que é o adoecimento e o tratamento geram, e isso ser retomado de uma forma saudável. A sexualidade e a sua imagem corporal, como é difícil também, não só às vezes pelo aparecimento de uma massa, não só durante o tratamento às vezes o cabelo que cai, então o namoro, estava namorando e aí começa o tratamento e aí o companheiro não consegue permanecer, e às vezes são encontros que acontecem durante o tratamento, então é também um assunto que a gente vê ali que dá muito pano para manga no dia a dia, que a gente tem atendendo os adolescentes. A questão da fertilidade, que eu acho que ainda é muito pouco falada, porque o tratamento ele pode levar a problemas de fertilidade no curto e no longo prazo. Transições no manejo médico tem a ver, como eu falei, né, não só no cuidado, no local do cuidado, mas também quem é o cuidador desses pacientes, né, se é um oncologista clínico, se é um oncologista pediátrico, e depois que termina o tratamento, quem é que cuida desses pacientes, quem faz esse manejo. E um outro desafio que é
talvez assim um dos mais duros, assim, que é o cuidado paliativo, porque ao contrário do cuidado paliativo, que esse cuidado é o controle de sintomas e muitas vezes o cuidado de fim de vida, na criança, que aí a gente tem ali o pai, a mãe, os familiares, e a criança tem ali, é claro, a sua autonomia, tem a sua consciência, mas o adolescente ele está num momento de muitas dúvidas, de muitas questões. Em geral, esse é um cuidado que é extremamente delicado, extremamente exige assim da equipe muito esforço de fazer com que esse paciente, esse adolescente se sinta acolhido, se sinta realmente cuidado, manejado da forma adequada. E aí eu vou lançar aqui algumas propostas, né, que acho que a gente pode conversar um pouco mais, né, que na verdade as publicações mostram que é importante que o oncohematologista pediátrico cuide desses pacientes, né, é importante para o prognóstico e para o tratamento, e a melhoria dos resultados acontece quando ele é feito o tratamento, o cuidado, ele é feito numa enfermaria de oncologia pediátrica, em comparação com a enfermaria de adultos, né, de oncologia clínica. A necessidade de unidades de tratamento de adolescentes especializados em adolescentes, não só na hotelaria, como também na experiência de quem cuida, de saber o manejo específico dos adolescentes, e a gente tentar padronizar esse local e o tipo de tratamento disponível para ajudar a gente a alcançar melhores resultados, como eu falei, inclusive da sobrevida. Que o cuidado seja multidisciplinar, porque isso aí não é uma andorinha que vai fazer esse verão acontecer, né, com especial importância assim, do suporte psicológico. E atenção à sobrevivência, né, porque a criança que é tratada de câncer é um adolescente, o adolescente que se trata, às vezes ainda é um adolescente que precisa ser monitorado, que precisa ser cuidado, que precisa ser visto, e os efeitos que o tratamento ou a doença podem causar no longo prazo. Aí eu termino, que eu acho que é a melhor parte, talvez o mais bonito dos slides, que eu tentei trazer aí muitos adolescentes com seus dramas, porque se a gente olhar cada foto, né, desde a prótese até um problema ocular, até o desafio da segunda neoplasia, e alguns aqui já se foram porque trataram, e aí logo em seguida recaíram e tiveram não estão aqui para contar essa história lá no INCA comigo. A gente tem esse grupo multidisciplinar de sobrevivência em oncologia pediátrica, que busca assim, fazer com que esse cuidado seja integral, e é isso, gente. Muito obrigada. Doutora Natália, muito obrigada pela apresentação. Acho que foi muito importante para a gente poder entender também os desafios e a complexidade, né, que envolve o cuidado ao adolescente. E agora eu convido vocês para que a gente possa fazer uma rodada de conversas, né? De conversa, de troca. Acho que esse tema do adolescente é um tema fundamental. Acho que depois da exposição de vocês, ficou mais claro da importância da gente falar do cuidado do adolescente com câncer. Ainda mais num fórum que a gente está falando que o tema principal é a equidade do tratamento. Então, quando a gente fala da equidade do tratamento, a gente precisa dar acesso diferenciado a quem precisa, né? Diferente aos diferentes. E o adolescente, depois de tudo que vocês trouxeram, ficou ainda mais claro para mim que ele precisa de um cuidado diferenciado, de um olhar atento. E até então, me parece que ele vem ficando... no geral, né, entre a pediatria e o adulto, pela fala de vocês, acho que ficou mais claro isso, né? Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre... A gente falou de principalmente 2 pontos. Um deles foi o acesso, né, a importância do diagnóstico precoce, e até conversamos, vocês trouxeram um pouco sobre Unidos pela Cura, que é a estratégia de promoção do diagnóstico precoce do Rio de Janeiro, construída a muitas mãos aqui no estado do Rio, né, durante muitos anos. É uma estratégia muito potente, mas como é que a gente pode pensar que ela pode ser fortalecida pensando no adolescente, né? Como é que a gente olha para o diagnóstico precoce e específico do adolescente, que desafios que a gente tem, como é que a gente pode aí avançar
nesses desafios? Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que os adolescentes, a Natália trouxe aí alguns desafios, né? E um deles eu fiquei pensando, tem uma questão que é mesmo aí das unidades básicas de saúde, né? A gente acompanha as crianças com uma regularidade maior e os adolescentes acabam indo menos, acessando menos os serviços de saúde, né? Então, como é que a gente consegue fortalecer essa rede do diagnóstico precoce? Então, passo aí a palavra para vocês, se vocês puderem falar um pouquinho. Eu acho que talvez empoderando os serviços primários, né? Porque, assim, é uma coisa do adulto não querer procurar médico. E isso, o adolescente, não é que ele seja um mini adulto, porque ele está longe de ser, mas eu acho que é empoderando os serviços primários, porque, assim, a puericultura, ela está muito fortalecida, né? É o que você falou. A criança procura ali sistematicamente, quando pequena, a mãe se sente ali na obrigação de levar para ver se está crescendo. Depois que ele vira adolescente, eu acho que ele fica com uma autonomia que, principalmente nas populações mais pobres, né, essa autonomia transforma ele realmente, ele fica meio que a par, né, literalmente a par dessa procura primária para a promoção da saúde. Então, eu acho que talvez empoderando os serviços primários, explicando assim, como é importante você fazer uma prevenção, né, você, quando começar a menstruar, procurar uma ginecologista, fazer um preventivo, procurar o seu... É porque na rede pública, eu acho que só tem o Pedernest, que tem pediatria, né, Fabiana? Então, a gente tem, eu acho que no Hospital do Fundão também, né, eles têm um atendimento de adolescente, mas não em internação. No HU? Mas para atendimento ambulatorial, né? Mas acaba que, assim, a maior parte dos pacientes, eles acabam divididos entre clínica médica e pediatria, né? Você tem... ele sai da especialidade direto da pediatria para a clínica médica, não tem essa transição. Eu ia te falar, Patrícia, assim, eu acho até que ele acaba meio, assim, não procura o atendimento, mas eu acho que também o atendimento também não chega, é muito difícil chegar para ele, né? Não existe uma pubericultura, né, que seria, aproveitando o termo de puericultura, mas a gente não tem uma pubericultura. E aí não tem nem orientação de quando ir, né? Assim, ficou adolescente, então você não precisa mais, se ficar doente, você vai, né? Que é isso que acontece. Eu acho que essa é a orientação que a gente recebe. Eu acho que isso me preocupa um pouco, porque a gente, para as crianças, eu fiz um trabalho recente de atendimento para uma escola privada e um atendimento à comunidade, da Rocinha. E aí chegavam bebês, e aí eu perguntava, assim, eu media perímetro cefálico, fazendo... Aí a mãe achou estranho, porque não tinha esse tipo de atendimento. E, além disso, eles não tinham consultas frequentes. Então, se não existe a puericultura feita de forma correta, imagina o adolescente, né? Eu te perguntei se era no HU, porque os pacientes do Instituto de Pediatria de Puericultura, as leucemias são atendidas até, no máximo, 13 anos. E depois, o encaminhamento para o HU, ele tem uma certa dificuldade. Então, acaba que os pacientes vão para a UERJ, né? A gente tem recebido há algum tempo já, eu estou lá desde 2004, a gente recebe os adolescentes, porque eles tinham essa dificuldade de entrada no HU, porque lá, 13 anos, para o cara que trata adulto, parece criança, mas para o cara que trata pediatria já não é mais criança. Então, ele fica ali entre 13, né, e 18 anos, fica naquela dificuldade. Então, porque lá eles têm um ambulatório que, embora antigo, mas é um ambulatório pequeno. E aí eles atendem, né? Parece uma coisa meio incipiente, ainda, apesar de muito tempo, né? Ele é um ambulatório que acaba não conseguindo contemplar os pacientes, né? Todos os pacientes. É diferente do NESA, que tem uma unidade toda com subespecialidades, com tudo isso, com clínica médica. Então, eles têm um atendimento de talvez clínica geral, uma clínica médica, mas é um ambulatório pequeno. Então, acaba que os pacientes têm essa dificuldade de migração mesmo. Queria só voltar um pouquinho, né, quando a Carolina fala da questão da atenção, né, do acesso, que a gente vê, até a Natália trouxe a informação americana, a gente vê que a incidência ela vai aumentar, né, ela aumenta, e é isso mesmo.
né? É esperado que incidencialmente, porque a gente dá acesso ao diagnóstico. Então, a gente descobre coisas que a gente não descobria antes. Então, é importante a gente pensar que esse número ele vai continuar aumentando. E isso é esperado, né? Não é inesperado, é esperado. Agora, o que a gente precisa realmente pensar é que a gente não precisa ter uma mortalidade alta. Né? Eu acho que esse intervalo, né, de ter uma incidência alta e uma mortalidade baixa é que faz toda a diferença. Porque mesmo eu tendo uma incidência alta, como eu tenho nos países desenvolvidos, né, como em outros lugares a gente tem uma incidência alta, quando a gente tem esse diagnóstico, além de precoce, eu acho que a gente precisa de um diagnóstico preciso, porque com um diagnóstico preciso a gente consegue minimizar o tempo, né, entre a busca, né, de um tratamento, né, a busca de um local para efetivamente o paciente ser tratado e a melhoria do prognóstico dele. Então, com realmente o diagnóstico precoce e preciso, faz toda a diferença para no final a gente ter uma menor mortalidade. Eu acho que o que precisa nessa questão do acesso, né, é tratar os diferentes, né, com essa questão igualitária, a gente precisa pensar nisso, pensar que vai existir mesmo um aumento da incidência, é natural, com um avanço tecnológico, é natural que a gente descubra, né, o que a gente não descobria antes, mas que a gente precisa direcionar melhor para que esse tempo entre esse diagnóstico e o tratamento seja o mais oportuno possível, para que a mortalidade não seja alta, a gente tenha uma mortalidade baixa. Eu acho que acaba que cria um certo funil, né? Porque a gente fala que a incidência aumenta e aí a gente tem uma dificuldade de acesso. E aí, teoricamente, tem as unidades básicas, Patrícia colocou, que deveria ser o lugar de acolhimento, mas que naturalmente a cultura não é uma cultura do adolescente frequentar, porque ele está numa época invulnerável, eu não adoeço, né? Então, é muito mais fácil uma criança ser levada pela mãe, né, a puericultura, a criança pequena ser levada no posto de saúde do que, obviamente, o adolescente. Eu acho que aí tem esse é o descompasso, né? A gente conseguir criar uma consciência e talvez a unidade de saúde básica precise ser mais atraente, né, para a ida do adolescente, criar políticas que favoreçam, que estimulem o adolescente a procurar atendimento e que a gente crie facilitadores, porque, na verdade, o que acontece com o adolescente é que ele chega no lugar, aqui não tem idade mais para você. Ele vai chegar no lugar de pediatria, não, aqui eu não te atendo mais. Aí chega no adulto, mas eu também não te atendo, porque você não tem 18. Então, na verdade, eles ficam nesse limbo, e é um limbo muito cruel, porque, de fato, você tem mais diagnósticos, a gente tem recursos para fazer o diagnóstico, mas aí a criança, às vezes, não chega. Obrigada, gente. Eu acho que é muito importante a gente falar do diagnóstico precoce, desses desafios do acesso e nas estratégias que a gente pode pensar para qualificar esse acesso e também do diagnóstico preciso, como muito bem foi lembrado pela doutora Rejane. E agora eu gostaria que vocês falassem também um pouquinho sobre o tratamento, sobre a importância de tratar num local específico, com uma equipe multiprofissional, como é que isso interfere na adesão ao tratamento, né, dos adolescentes e mesmo no aumento das chances de cura. Se vocês puderem também falar um pouquinho mais sobre isso? É importante que a gente tenha uma rede que consiga tratar aquele tipo de câncer. No Pedernest, a gente só trata câncer hematológico, né? A gente só trata câncer líquido. E, assim, é um hospital multidisciplinar, onde eu tenho diálise, onde eu tenho CTI, onde eu, além da equipe de hematologia, a gente tem uma rede toda da ebiatria, da pediatria. E o que eu vejo é que, assim, o adolescente, quando ele chega, agora com o Covid, a gente precisou remanejar, né, Fabiana? E aí eles precisavam ficar na pediatria. Eles não gostam de ficar na pediatria, né? Eles gostam de ficar junto com a população deles. E como é bacana você ver isso, né? Dentro de uma enfermaria, eles conversando entre eles, como essa interação durante o tratamento faz diferença, né? E como eu trabalho no INC lá, uma rede mista, né, mas são quartos individualizados, no transplante é outro nicho, com o tratamento hematológico, como é um tratamento muito mais prolongado, né, que em média demora 2, 3 anos, como eles conversam entre eles até das experiências, né? Tipo, olha, caiu o cabelo, eu estou com catéter, o catéter não machuca.
E eu acho que essa equipe multidisciplinar estando junto é muito importante, né? E pena que a gente não tem isso em todos os hospitais, né? Que a gente não tem essa rede mista em todos os hospitais. E como é bacana você ver isso, né? Eu estou fazendo a minha pós-graduação no Fundão e como eu vejo que é diferente, né? Lá, o adolescente ali que chega a 13, 14 anos, ele se sente meio isolado, né? Porque ele está com muita criancinha pequena. Como é importante a gente ter uma enfermaria. Talvez pudesse pensar em política pública para a gente começar a ter enfermarias individualizadas, para colocar os adolescentes juntos entre eles, né? Onde, claro, pudesse ter, e como isso melhora o bem-estar deles durante o tratamento, entendeu? É clara, assim, a diferença entre a vida de uma criança e a vida do adolescente. Lá no INCA, eu vou contar, né, do meu dia a dia, eles convivem na mesma enfermaria. E o ambiente é um ambiente mais infantil, é um ambiente com cores, com desenhos, ele foi pensado para uma população um pouco mais jovem. E tem, obviamente, assim, o adolescente ele fica um pouco deslocado. E eu acho que uma outra coisa que, além desse estar deslocado, que o adolescente tem isso, né? Fabiana sabe melhor do que a gente, né? Ele é um pouco deslocado na vida, né? Na hora do adoecimento também, e numa enfermaria pediátrica também, mas acho que na enfermaria de adulto ele se sente mais ainda. Muitas vezes lá no hospital, a ocorrência, por exemplo, de uma doença que é típica do mundo da oncologia pediátrica acontece num adulto, naturalmente a gente traz para a gente, para o nosso cuidado. Então, é isso, é o que está um pouco, o peixinho fora d'água, né? Ele está ali fora do seu local, né? Sem encontrar esses seus pares. Eles acabam criando essa rede de uma outra forma. Mas uma outra questão que sempre aparece lá também, que eu acho que é muito, muito importante, e recentemente a gente teve uma história de um rapaz, assim, que já era um pai de família, né? Um rapaz de 16 anos, que já tinha 3 filhos, já trabalhava, sustentava uma casa. E aí ele internado do lado de uma criança pequenininha. E, enfim, e o acompanhante dele é a esposa. E tudo isso tem, assim, questões, né, que eu acho que foi já bem falado, né? Ter um espaço exclusivo para eles realmente favorece que esse universo fique mais deles, assim, que estão vivendo ali, fique mais resguardado, né? Não fique ali com essa sensação de estar deslocado tão presente, né? E eu acho que o desafio também como equipe é que a gente se abra para as faixas etárias. Eu acho que às vezes também no cuidado, nos hospitais, às vezes a gente se prende às vezes muito numa idade, né? Eu acho que, enfim, é um desafio também dos locais que atendem. O INCA tem esse desafio, né, de se abrir para o paciente, né? Não para uma faixa etária. Claro que, assim, na verdade, no setor privado, a gente tem menos problemas com relação a isso, né? Porque desde que a medicina de adolescente passou a ser área de atuação do pediatra, houve até uma reserva de mercado do pediatra, e que aí quem atende, eu atendo, aí o clínico também, eu também atendo, você tem um filho adolescente, e aí no hospital, no setor público parece, não, eu não atendo, eu também não atendo, e aí fica uma coisa que você, na verdade, fica excluído, né, e que não deveria ser. E é isso mesmo, tem toda uma especificidade de atendimento, né, não e até não é nem idade, né, o problema é esse, né, porque às vezes você tem 2 pessoas de 12 anos e que têm complexão física completamente diferente, uma estrutura completamente diferente, a cabeça é completamente diferente, então isso faz muita diferença, né. E aí a abordagem dentro de uma enfermaria de adolescentes, assim, por exemplo, não tem nada infantilizado ali, né, pra gente, a gente até, eles estão lá e estão preocupados com mangá, estão preocupados com coisas completamente diferentes que a gente não leva isso. Você quer pintar? Não, pintar não. Aí tem um outro que quer pintar, entendeu? Então, assim, é isso. E a nossa preocupação, assim, é com o namoro, né, o relacionamento deles lá, interpessoal, isso tudo. E uma dificuldade que a gente tem é com a escolaridade, né? Porque esses pacientes no tratamento, eles ficam internados por um longo período. E aí é uma grande dificuldade nossa, né? Porque você tem diversas faixas etárias, né? Você tem um atraso escolar, então, assim, isso a gente tem dificuldade de garantir, mesmo com todo o nosso aparato, assim, nossa organização, isso é uma grande dificuldade nossa durante o tratamento. Eu acho que, assim, eu posso acrescentar um pouquinho essa questão também do cuidado integral, né? O cuidado integral, ele está bem estabelecido para o paciente com câncer, né? A gente sabe que o paciente com câncer, ele
O prognóstico é muito melhor quando está envolvido toda a equipe multidisciplinar. E trazer isso para o adolescente é muito melhor. Né? O adolescente, como vocês falaram, o adolescente ele fica num limbo, ele não é nem criança nem adulto, existem confusões psicológicas, né? Confusões mentais do adolescente, ele não sabe ainda onde ele é, se ele vai seguir os passos dos pais, ou se ele começa a se encontrar na vida, e aí vem uma doença que é complexa, né? Que como todas elas já falaram, demanda um tempo muito grande de tratamento. Você precisa, para o prognóstico ser bom, né, para o tratamento ser eficaz, você precisa daquela aderência, né, você precisa daquela adesão, o paciente ele precisa querer tratar. E muitas vezes tem essa questão, vai cair cabelo, vai tomar muito corticoide, vai inchar um pouco, e aí o namorado ou a namorada não vai querer mais ficar. E aí precisa de todo esse contexto psicológico, isso é muito importante. Precisa desse olhar para o adolescente. O adolescente realmente é um nicho populacional que ele precisa ser tratado diferente, ele precisa ter uma abordagem diferente, né? Ele precisa ter o apoio dos seus. Né? Isso que vocês comentaram é importante, né? Do outro que já passou por todo o processo ir lá e falar, não, o cabelo cai, mas ó, já cresceu novamente. Né? Isso é importante. E chamar, a gente precisa chamar, o adolescente ele não quer papo com a gente. Né? O adolescente ele tem o nicho dele lá, ele tem os grupos, eles não querem falar com os adultos. Eles olham os adultos como quem vai colocar a doutrina neles, né? Quem vai falar o que tem que fazer. Não, e eles não querem isso, né? Eles querem agir por conta própria, mas eles ainda não têm a maturidade suficiente para agir por conta própria. Então, a gente precisa falar que eles precisam, eles têm que fazer, mas de uma forma com que eles que pensem assim, não, eu decidi fazer. Né? Então, eu acho que isso é muito difícil. Realmente, a gente precisa de toda essa equipe multidisciplinar, né, com terapeutas, né, psicólogos, os médicos. Esse olhar diferenciado realmente é muito importante para a gente poder conseguir, né, que haja uma melhora nesse tratamento, que esse tratamento seja, de fato, eficaz, né, contra a doença. Muito obrigada, meninas. É muito importante a gente ter esse olhar do cuidado integral quando a gente pensa no tratamento dos adolescentes, né? E agora eu fiquei pensando também, e sobre o término desse tratamento, né? O pós-tratamento, quando a gente fala de sobrevida dos adolescentes, ou mesmo de se a gente vai ter alguma questão após esse tratamento. A gente fala isso muito quando a gente fala do câncer infantil, né, especificamente para crianças. E dos adolescentes, como é que isso funciona? Como é que vocês veem isso? A gente sabe que o câncer, quando acontece na criança, ele tem, né, exige uma quantidade de tratamento que tem um impacto físico e, óbvio, em outras esferas também, mas que é muito marcado e muito conhecido. Existe uma vasta literatura dos efeitos tardios gerados pela presença da doença e pelo seu tratamento. E isso é monitorado, isso é conhecido. Um adolescente que já tem a sua compleição física, né, muitas vezes já constituída, esse impacto, não que ele não exista, mas é menor. Mas até pelo que a gente já falou, né, do adolescente às vezes ter a sensação, né, de que ele é invulnerável, de que ele não depois que termina o tratamento é uma vitória tão grande, ele alcança aquele prêmio, né, de chegar ao final. Em geral, você cuidar dele depois é muito difícil, ele não retorna, ele não volta. E aí é difícil a gente monitorar esses efeitos tardios, e eles existem, né? Não só os efeitos tardios, como também a ocorrência de segundas neoplasias. Então, eu sou uma entusiasta, né, do segmento de longo prazo, desse cuidado, desse tipo de monitorização, porque é aí que a gente consegue mapear alguns problemas e, de fato, conseguir encaminhar para ser de fato resolvido. Então, eu acho que o adolescente ele carece assim, dessa adesão também do final. Tem a adesão antes, durante e o depois. Acho que a gente precisa trazer para eles esse senso de que ser cuidado depois é fundamental. Não só
como eu disse, para monitorar os efeitos tardios, também para dar as orientações de promoção de saúde, porque é uma época que ele vai se expor a algumas situações como a bebida alcoólica, como o fumo, como a prática de exercícios é sempre diminuída porque eles têm um volume, né, em geral, quando eles voltam a ser, né, a escola, a vida escolar, estão demandados aí porque estão atrasados na sua vida escolar, tem que correr atrás, e aí o tempo para fazer um exercício é menor. Então, equacionar isso aí não é moleza, mas tem que existir um lugar e pessoas que corram atrás deles. Acho que não é só esperar que eles venham e a gente, como a gente faz no grupo, né, de sobrevivência, tentar chamá-los para esse cuidado. E eu acho também que pensar em alguns desafios, né, que a gente tem até na rede privada, que é levar mais a fundo a questão da fertilidade. Porque quando a gente trata, né, alguns tumores, né, principalmente os transplantes de medula, eles levam à infertilidade. Quase 100%, principalmente no paciente que já entrou na menarca, que já menstruou, que é o caso do adolescente. E a gente não tem hoje nenhuma política pública, em nenhum lugar, assim, eu digo do Brasil, que pense em congelar esperma ou congelar óvulo. Isso até na rede privada. Na rede privada, o plano de saúde também não vislumbra isso. E é uma coisa que muitas vezes eles questionam, mas eu vou poder ser mãe? Eu vou poder ter filho? E às vezes o assunto é até um tabu mesmo entre o médico e o paciente, porque naquele primeiro momento do diagnóstico você está pensando realmente em ficar curado, né? Mas isso é um pensamento que, conforme o tratamento vai passando, o paciente ele retorna, ele começa a pensar em ter a normalidade, né? Normalidade da vida futura. Então é uma coisa a se pensar, porque eu já penso nisso há algum tempo no INCA, que a gente tem banco de cordão, né? Que a gente quase não está mais utilizando, mas a gente não pensou nunca em ter um banco nem de esperma nem de óvulo, né? Pensando nesse paciente a longo prazo. A gente já pensou. Estou brincando, mas pensar a gente já pensou. Pensar a gente sempre pensa, mas a gente nunca mas não tem para frente, né? Porque não é uma coisa que as pessoas tomem um certo sentido, até no privado mesmo, né? A gente não pleiteia isso num plano de saúde, né? Então, acho que é um grande desafio, talvez, esse acompanhamento e pensar nesse segmento. Eu acho que, na verdade, existe uma transição de cuidado, né, que a gente trabalha com o paciente. Quando você trabalha com adolescente, você não se refere só à mãe para cuidar do filho, né? Porque na pediatria é assim, né? Você olha para a mãe e fala, olha, você vai fazer isso, isso, isso. E com o adulto você se dirige ao próprio paciente. E o adolescente é uma coisa meio mista, né? Que você vai com a mãe e com o adolescente e ele vai exercitando esse autocuidado, né? E eu acho que para os serviços de saúde, acho que a gente podia trabalhar isso também, porque parece que o serviço também não tem essa ideia dessa transição, né? Então, assim, eu tenho o adulto, eu tenho a criança e o adolescente ficou no limbo. Então, assim, eu não procuro ele. Eu não sou atrativo para ele, mas eu também não procuro ele, né? Assim, e aí fica cada um na sua, eu não sei como lidar com você, você também não vem me procurar, e aí a gente não procura, não tem nada. É aquele menino que tem um tumor de testículo, não mostra para a mãe e não tem nada. E um dia aparece um baita de um tumor. Então, acho que hoje a gente podia trabalhar mais o atendimento, esse acesso, né, o primário, né? E no NES a gente tem muito isso, né? De fazer a unidade terciária, que é onde a gente tem a internação, a secundária, onde a gente tem os ambulatórios, e o primário, que vai à escola, né, que pelo menos deveria ir, né, e a gente vai lá fazer palestra da escola, para quê? Para aquele menino olhar e falar assim, bom, tem uma coisa estranha mesmo, eu tenho que chegar e falar com a minha mãe, ou eu tenho que procurar um médico, eu vou procurar a pessoa que fez a palestra no final, procurar fazer saúde oral, eu acho que tudo isso faz parte, né? Porque esse paciente ele tem um monte de necessidade depois, o paciente que teve um tratamento, tem uma vida aí para frente e ele não é acompanhado. Em termos de psicologia, de tudo isso, porque a gente não oferece, se a gente não tem como resolver, é isso que a Patrícia falou, parece que não existe, né? Então ficou ali, o importante é se curar. E aí depois, né? E depois fica aqui debaixo da coberta, né? A gente deixa aqui embaixo do tapete e fica escondido. E não é assim, é levantar essas coisas logo, é levantar essa bandeira e o que a gente pode fazer com relação a isso. E eu acho assim, só para finalizar, a gente precisa pensar também que essa população adolescente, ela no futuro, ela vai ser a população economicamente ativa de um país, né? De uma nação. Então, assim, a gente precisa levar isso tudo em consideração, porque existem fatores pós-tratamento que podem inviabilizar alguns sonhos, né? Que alguns adolescentes
possam ter, né? De repente, ele pensava em ser um corredor e um osteosarcoma precisou amputar uma perna. E aí, com isso? Né? Então, assim, toda essa parte também da vida adulta desse adolescente, com relação mesmo à profissão, isso também não é muito falado, né? O quanto que você vai ter que se adaptar. Eu acho que o poder de adaptação, né, do adolescente, ele precisa ser incluído também nessa conversa, né? Com relação à fertilidade, com relação ao retorno. É importante você retornar para a gente fazer o acompanhamento. É importante falar de todos esses tabus relacionados à sexualidade que existe. E é importante também vislumbrar o seu futuro, né? O que você vai ser depois, o que você almeja ser, né? O que você quer ser. De repente, um tratamento pode inviabilizar algum pensamento que aquele adolescente tinha. E aí entra, novamente, toda aquela questão do cuidado integral, né? De entrar com um apoio psicológico, né? Para a gente poder fazer com que ele pense de uma forma diferente. Né? A gente sabe que isso acontece. Eu acho que essa nossa mesa ela foi muito rica. A gente precisa levar esse cuidado do adolescente, né? Essa atenção à saúde do adolescente para pautas de saúde pública, né? É importante. Posso dar só um testemunho, né? Porque às vezes é o além, né? Uma coisa ir além. O sonho interrompido, às vezes, ele pode virar um outro sonho. Exato. Porque você deu um exemplo agora do osteosarcoma, eu só queria colocar, porque às vezes o sonho de ser corredor, a gente tem vários pacientes sobreviventes que são paratletas. Isso. Vários. E que competem. Tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Vasco é um clube que é muito aberto a todos os pacientes com deficiência. Então, tem, né, iniciativa de judô, tem iniciativa de natação, de vôlei, a prática esportiva, e eles competem, e é muito interessante ver que um sonho se transformou em outro sonho. Né? Só que aí, eu acho que a Fabiana falou bem, a gente também que tem que ser um ator, assim, tem que ter essa proatividade de trazer esse adolescente para esse jogo de novo. Né? Mostrar que existe a possibilidade da mudança. A mudança, ela se faz necessária na vida, né? Então, existe a possibilidade. Você pode ser ainda um corredor, né? Você precisa se adaptar ao novo momento. E como que trabalha esse novo momento na cabeça do adolescente? Meninas, muito obrigada. Foi uma conversa muito enriquecedora, fundamental. A gente precisa muito incluir os adolescentes, né? Eu acho que sai aqui como esse recado para todos, né? Vamos incluir os adolescentes nas conversas, nas rodas, falar mais sobre cuidado ao adolescente, que é um cuidado específico. Não são crianças e não são adultos, são adolescentes. E falar não só do diagnóstico precoce, mas também do tratamento, do diagnóstico preciso e da cura, né? E de que caminhos são possíveis após a cura, né? Então, acho que nossa conversa foi muito boa, agradeço muito, e que seja só o início, né? Que a gente possa ter outras oportunidades de estar ampliando esse debate ainda mais e fortalecendo cada vez mais as políticas públicas e especificamente para esse público que são os adolescentes, né? Então, muito obrigada. E muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Em seguida, nós teremos outro debate de grande importância sobre as questões sociais do câncer. Uma boa noite.